Então, iniciamos a nossa gravação, tá, pessoal? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula 3 de patologia. É aula 3, mas não no sentido de terceiro encontro, é o terceiro conteúdo, tá? Nós estudamos o histórico da patologia, eu sempre faço um apanhado sobre as outras aulas, que é para a gente poder dar continuidade e fazer sentido para vocês, tá? Então, veja, nós estudamos o histórico da patologia, como era que os cientistas da época organizavam o seu pensamento, né? Eles começaram a entender que alguns processos do corpo precisavam ser analisados, precisavam ser estudados. Acima de tudo, estudaram através de necropsia, né? Que é o estudo de cadáveres. E aí chegaram à conclusão de como é o processo patológico em si, de como é que algumas doenças se instalam. Então, nasceu o conceito de etiologia, depois nasce o conceito de patogênese, que é como a doença se desenvolve, e aí nós fomos nos aprofundando, né, nesses conceitos gerais do histórico da patologia. Depois nós estudamos um pouquinho sobre processos patológicos gerais, né, como analisar doenças, né, como chegar a essas lesões, né, e agora nós vamos falar sobre as lesões. E aí, por que eu expliquei esses conceitos anteriores? Porque eu vou utilizar termos aqui que vocês precisam entender daqueles conceitos anteriores, não é verdade? Então, a lesão e a morte celular, ela faz parte do primeiro processo de uma doença quando ela se instala. Todas as doenças no corpo humano, e não somente no corpo humano, mas numa planta, no animal, no ser vivo, ela sempre causa uma lesão. E essa lesão, ela é a morte celular em si. Vou dar um exemplo. Uma planta. Quando você bate na plantinha, ontem mesmo eu machuquei minha plantinha aqui, estou até triste quando eu olho, porque a plantinha machucou a parte do ápice dela, onde nascem as outras folhas. Então, até ela conseguir regenerar e nascer uma outro brotinho do lado, vai demorar. Então, toda vez que eu olho, eu fico me sentindo culpado, porque eu bati sem querer e quebrou o ápice da planta. Então, assim, eu lesionei ela, foi uma pancada, um trauma que deu uma lesão no tecido, né? Isso num animal, mesma coisa, quando alguém machuca um animalzinho, ou quando ele se machuca em alguma coisa. No caso de nós seres humanos, isso também pode acontecer. Tanto nos seres vivos que eu citei, como em nós, as lesões elas podem ocorrer, mas uma lesão não necessariamente ela precisa ocorrer por um agente externo, como uma pancada, né? Mas pode acontecer uma lesão porque teve uma doença, um processo inflamatório. No caso de uma planta, existem pragas, né? Que vai lá e come as folhas, não é isso? Gafanhoto, aquilo ali é uma lesão, é uma praga. No caso de um animal, quando o bichinho pega carrapato, né? Nossa, passou um idiota que explodiu um cano de moto aqui. Me perdoe pelo idiota, saiu naturalmente. E, e, e aí, gente, e nós seres humanos também não é diferente. Quando nós pegamos, por exemplo, Mycobacterium tuberculose, você sempre usa a tuberculose e vocês vão aprender muito sobre tuberculose, porque é uma doença que eu gosto de exemplificar, e aí todo mundo acaba aprendendo muito sobre ela, porque patologia é bom a gente sabe, né? Então, veja, quando você pega o bacilo de Koch, que é o Mycobacterium tuberculose, ele vai se alojar no pulmão. Automaticamente, ele vai começar a se instalar nas células pulmonares e vai gerar uma lesão caseosa. Ali já é onde ele está abrigado, e automaticamente ele vai comendo, se alimentando daquelas células e vai fazendo um buraco, literalmente, dentro do pulmão. E aquela lesão começa a ficar cheia de líquido, pus, sangue, restos de células, né? Resto de metabolismo da própria bactéria. Então, veja, ali é a lesão. E automaticamente tem o quê? Muita morte celular, né? E aí trata, logicamente, mas a cicatriz da lesão fica, né? Como um corte na nossa perna. Então, no tecido interno também existem essas cicatrizações. Então, tudo isso é lesão. Então, toda essa minha fala introdutória, para vocês terem noções do que é uma lesão, e elas são sempre associadas a algum processo, seja ele infeccioso, é, inflamatório, né? Então, a gente tem que entender também desses processos. Outra coisa também que é interessante a gente entender que todos esses processos eles vão dar sinais clínicos, né? E os sinais clínicos a gente entende que é dor, rubor, né? É, febre, né? Que é o aquecimento, às vezes o corpo está lutando ali para... Oi. Edemas também, né? Isso, edemas. Então, assim, não pode confundir lesões com sinais clínicos, com sintomas gerais,
Lesão já é uma coisa mais avançada. Lesão já é algo em que o tecido já morreu, entendeu? O tecido já está destruído mesmo. Agora, nem toda lesão ela é grave, tá, gente? A gente também tem que entender isso, assim como nem todo sinal clínico é grave, tá? Então, vamos lá. Então, o tema de hoje é lesão e morte celular. Como eu digo para vocês, não sei se eu uso esse termo na turma de vocês, mas eu uso nas outras. Eu preparo minhas aulas nível USP, viu? Então, aproveitem. Quem não assiste elas ao vivo, assista gravada, mas, acima de tudo, gente, se apropriem desse conteúdo. É como eu disse para vocês, o EAD, ele tem suas vantagens, como o presencial também tem as suas. Mas o EAD a gente consegue se concentrar melhor, pelo menos eu me concentro melhor, porque aí a gente silencia, né, os microfones, diferente do presencial, né, que tem alguns interferentes. Então, a lesão celular, ela é, acima de tudo, uma adaptação do tecido, que não necessariamente é uma adaptação boa, que é uma injúria irreversível ou reversível. Pode ser reversível ou pode ser irreversível. Vamos dar um exemplo de uma injúria reversível. Um corte, né? Estou aqui tratando um peixe, e aí escama, escama, arrancando a escama, tchan, arranca uma parte da minha pele, do couro, entre aspas, como a gente fala no popular. É uma lesão, uma injúria, mas é uma injúria reversível. Eu posso tamponar o ferimento, né, se precisar, levar pontos, né, a sutura, mas ele vai ser reversível, né? Agora, no caso de uma lesão irreversível, tive um acidente de moto grave, uma pancada muito forte, o osso foi totalmente destruído e lesionou nervos e tudo, não dá mais para recuperar aquela perna, amputação, uma injúria irreversível. Deu para entender? Então, são casos em que não tem como reverter. Sou diabético, não tratei. O meu pé diabético começou a necrosar, ficou preto, fedorento, cheio de ferida, líquido. O que acontece? Necrose. Vou ter que amputar. A necrose, por si só, é uma morte celular. Tá? A gente, quando faz a unha, né? Nós, acho que, pelo menos eu acho, né? Que vocês façam a unha. Eu também faço. Então, veja, quando a gente está tirando as cutículas, a gente está tirando o quê? Morte celular. Mas foi uma morte celular natural do tecido, que toda a pele se renova. Então, é reversível, tá bom? No caso do irreversível, é quando você tem uma lesão, né? Um espinho furou o dedo, ali fez um processo inflamatório, pus, eu sou diabético. Aí o diabetes piorou o caso, morreu o tecido, necrose, perdeu o dedo. Tá entendendo, gente? Então, esses são os processos de uma lesão celular, e todo o processo de lesão celular leva a uma apoptose, que é a morte celular programada. Eu acho que vocês já ouviram falar desse termo, apoptose, nem que seja muito simplório, mas apoptose é o processo de morte celular programada, como no caso de um cabelo que cai, é porque ele precisou ser renovado, foi a morte celular programada. A escama da pele saiu, quando a nossa pele descama, morte celular programada, renovação da pele. Mas quando eu também tenho uma lesão na qual as células morreram, como no caso que eu falei, de pancada, de diabetes, é uma morte celular programada, mas também provocada, porque nesse caso é necessário que o tecido seja eliminado, porque ele está colocando em risco a saúde do organismo inteiro. Então, automaticamente, o corpo isola aquela área e mata. Uma das características de um pé diabético, por que, que o pé diabético ele morre? Por que, que o pé da pessoa diabética acaba morrendo? Alguém sabe me dizer o que, que acontece exatamente que o tecido ele morre em si? Alguém sabe me dizer? As células não conseguem se regenerar. Isso, mas tem algo que acontece. Por que exatamente acontece isso? Para que a célula daquela região continue viva, ela necessitava receber o quê? Oxigênio, né? Isso, Gladstone, você chegou num ponto-chave. E esses oxigênios estão bloqueados devido a quê? No caso do pé diabético. A quantidade de glicose no sangue. A quantidade de glicose do sangue atrapalha na... Na, no transporte das hemácias. Isso. E o transporte das hemácias é que sistema? Eu quero o nome do sistema. Da...
Esqueci. Se Circulação. Circulação, a circulação sanguínea, justamente. Quando um pé diabético começa a necrosar, isso é porque a circulação sanguínea daquela área já está toda prejudicada. Geralmente, o pé fica edemaciado inicialmente, então ela começa a reter muito líquido, aquele edema aí começa a minar, né, uma água, um líquido. É um processo de que os vasos sanguíneos já estão colapsando, que a gente chama. Eles estão com a parede do vaso já está fraca a ponto do líquido sair pela própria pele. Então, veja, o primeiro sinal de uma morte celular é que a área ela começa a ter a circulação sanguínea totalmente prejudicada. Sem circulação sanguínea, não tem oxigenação das células, não tem, de fato, uma ótima drenagem também, uma retirada de metabólitos, né, dos líquidos e das toxinas que o próprio célula e as próprias músculo, toda a região ali gera, e aí a célula começa a entrar em colapso. Então o corpo isola aquela área e aí necrose. Só que isso em vida, né, gente, é uma coisa que não deve acontecer, né? Que um corpo vivo não pode estar morrendo áreas do seu corpo. E aí, obviamente, que com esse processo atrai infecções. Então, há um processo de necrose com infecções, né? Porque o pé já está secreta líquidos, e aí chama bactérias e outros micro-organismos que vão se aproveitar daquele processo inflamatório. E aí é um processo de infecção e inflamação ao mesmo tempo. E aí, como é que. Eu sempre gosto de dar exemplos gerais. Como é que a gente trata? Como é que a gente ia conseguir reverter um pé diabético? Há possibilidades, professor? Depende muito do caso, né? Se não tiver muito avançado, há algumas terapêuticas, né, de médicos muito bons para tratar, e tanto medicamentosa como controle do próprio diabetes, mas acima de tudo existe uma técnica e é com ozônio, tá? Embora não tenha comprovações científicas muito contundentes que sustentem, mas a ozonioterapia em casos de lesões do tipo pré-diabético, ela dá vários resultados positivos. Depois pesquisem para vocês se apropriarem disso, tá? Mas a ozonioterapia ela não só é usada nesses casos, não. Ela pode ser usada para outras coisas também, até procedimento de estética. Mas dentro da medicina, assim, para um tratamento mais grave, a ozonioterapia ela é muito boa para recuperação de lesões desse tipo, de diabetes, de queimaduras muito graves, assim como a pele de peixe é interessante também para a regeneração de pele de queimadura, né, gente? Não sei se vocês sabiam disso. E aí, continuando nosso conteúdo, né? Espero que vocês estejam acompanhando a minha fala, tá? A lesão celular, e aí o computador deu aquela boa travadinha, deixa eu ver se ele vai. Aí. Está pronto. Acho que agora vai. É que está bem lento a resposta aí para vocês, mas era esse slide aí. Então, continuando nosso conteúdo, lesões celulares, o que seriam as definições, né, mais científicas para esse tipo de conteúdo, de lesão? O que significa isso? A homeostase é a capacidade de suprir as demandas fisiológicas normais, né, gente? Então, o programa genético determinante do metabolismo, a diferenciação e a especialização de células, de absorção de nutrientes, né, associada ao meio. Então, são células vizinhas e a presença de substratos metabólicos que elas se comunicam. Então, num processo natural, normal, que nós estamos aqui agora, por exemplo, nossa pele, o crescimento da barba, no caso da gente, né, de nós homens, o crescimento do cabelo das moças, o fato de vocês estarem se preparando para menstruar, no caso das meninas,
Isso é a homeostase natural do nosso corpo, tá? Do organismo vivo. E aí é o quê? Essa capacidade de a gente estar sempre suprindo as necessidades, as demandas fisiológicas naturais, né? Então, tanto a parte genética trabalha determinando como esse metabolismo vai funcionar. Então, o cérebro, né, tem os seus comandos intrínsecos de processos de produção de hormônio, o slide caiu. Processos de produção de hormônio, né? Ah, eu preciso que o hormônio do sono seja sintetizado a partir das 18 horas da noite, onde a luz solar começou a diminuir, tá? Gente, só um tempinho, viu? Eu vou dar uma paradinha, porque o computador deu uma queda aqui, eu vou ter que retorná-la. Só um minutinho, aguardem aí. Só mais um tempinho, está carregando aqui para poder eu colocar de volta. É porque depois da chuva, gente, a internet não ficou legal. Ficou lenta, 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 lenta demais. Então, continuando, eu vou falando, para não perder muito tempo.
lesão celular é quando a célula ela é submetida a um estresse fisiológico ou um estímulo patogênico que sofre séries de adaptações celulares morfológicas e fisiológicas para preservar sua viabilidade e modular também a sua função. Então, quando os limites da adaptação são ultrapassados, segue uma sequência de eventos que nós chamamos de injúria celular. Então, quando uma célula está passando por qualquer processo desadaptativo, né? No caso, ela está sofrendo uma agressão celular no sentido de vírus ou bactéria, né? Então, tudo isso a gente precisa saber que isso vai trazer prejuízos. E esses prejuízos, que a gente chama de processos de injúria celular, vai fazer com que ela comece a trabalhar para proteger, né, as outras áreas do corpo, e aí automaticamente a célula entra num colapso. E esse colapso, devido a essas agressões, essas múltiplas agressões advém de um processo de uma agressão, seja por uma bactéria, vírus ou uma questão inflamatória, autoimune, isso tudo vai levar à apoptose, né, no caso, uma apoptose, nesse caso, provocada, né, devido a um processo de patológico, né, um processo patogênico em si, e isso leva a uma lesão. Inicialmente, a lesão ela vai ser sempre classificada em aguda, né, nós sabemos que não, uma lesão ela começa, digamos assim, lentamente, né, como, por exemplo, uma cárie, né, uma cárie no dente é o grande exemplo de uma lesão que vai se evoluindo, né? Se você não tomar uma atitude, né? Uma cárie dentária, ela começa devagar, vai abrindo, vai começando a gerar alguns prejuízos, dor, né? Pode gerar infecções, a gengiva pode inchar, pode ter processo de pus, né? De exudato mesmo na região. Então, veja, todo esse processo, ele é um processo de injúrias celulares, né, envolvendo aí o dente, no caso, como esse exemplo que eu estou citando, mas esse processo, ele alterou a homeostase, né, o equilíbrio do tecido, né, no caso do tecido dentário, né, que é um tecido também, e para que você interrompesse isso, você teria que fazer o tratamento, né, com um dentista, e obviamente que você ia conseguir eliminar o processo e, acima de tudo, no caso do dentista, você ia ter uma intervenção sintética e aí você ia regenerar o tecido dentário, porque um dos únicos tecidos, né, que a gente precisa sempre, na verdade, é o tecido dentário, ele nunca se regenera. Eu falo um dos únicos porque tem outros tecidos que também não se regeneram, tá, no corpo, mas o principal deles é o dente, né? Se a gente tivesse o poder de regenerar o tecido dentário, seria muito bom, porque a gente não ia ter os problemas que a gente tem, né? Porque, infelizmente, todos nós, seres humanos, se não cuidarmos dos nossos dentes, todos nós vamos ficar sem dente, né? Então, no caso da pele, a gente consegue regenerar. No caso do cabelo também, né? A não ser quando é um processo de calvície, que já não é uma inflamação, mas sim uma questão genética, né? Mas, por exemplo, o tecido do neurológico, os neurônios, eles não se regeneram. Então, uma pessoa que tem uma doença neurodegenerativa, como o Alzheimer, como o Parkinson, ela sofre porque o corpo em si não trabalha para a produção de neurônios mais, entendeu? E aí o corpo ele fica prejudicado, né? E aí não tem como você conseguir trabalhar com essa perspectiva. Gente, infelizmente, eu não estou conseguindo mais conectar pelo computador. Assim, vocês conseguem ver? Me dê um feedback aí, gente. Vocês estão me ouvindo? Dá pra Oi. ver, tá ruim a imagem. Fica um pouco prejudicado. Tá meio Fica um pouco embaçado, tá prejudicado. embaçado. É por causa da câmera. Eu estou com a câmera do celular na tela do computador, entendeu?
E aí, infelizmente, eu não tenho como mandar, porque a gente vai perder muito tempo. O computador não está indo, não. Ó, e ficou bom De manhã agora. Ficou bom aconteceu. agora. Pronto. De manhã também teve um problema, um processo desse. E aí a injúria celular, ela é reversível até certo ponto. Por quê? Porque depende da persistência do estímulo e da sua intensidade. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue, que está dando um chiadinho. E aí, depende muito da persistência do estímulo e de sua intensidade. Por quê? Porque após sofrer injúria irreversível e morte, obviamente que essa lesão, ela não tem mais como você tratá-la, né? Então, enquanto o tecido está lutando, você vê possibilidades de entrar com antibiótico, entrar com cirurgias, entrar com algum tratamento paliativo. Estou falando de lesões de pele, tá? Mas uma lesão, ela pode ocorrer internamente, né? Ela pode ocorrer, digamos assim, né? Dentro dos órgãos que a gente não tem conhecimento, né? E aí você, por exemplo, uma gastrite que não foi tratada e leva a uma úlcera. E a úlcera não tratada pode levar a um tumor do estômago, né, gástrico. Então, tudo isso. Enquanto o tecido está ali lutando, no caso da gastrite, você tem que correr para tratar, porque ela ainda pode ser reversível. Mas quando já se instala um processo de tumor maligno, né, então aí a coisa já começa a complicar. E aí eu coloquei essa imagem aí, que é uma lâmina histológica, né, de tecido, tá? No caso, várias células aí também. E aí nós temos um processo de várias células que já sofreram lesões, né? Então aí é um processo em que as células estão com várias lesões, no caso aí são várias células, né? É uma lâmina de tecido. E aí você consegue ver vários restos, né, de célula, vários núcleos já, digamos assim, colapsados, né? Então é um processo em que a lesão já ocorreu, né? E aí já tem vários restos de células aí que já sofreram apoptose. Aqui também outro tecido, né? A gente consegue ver algumas áreas preservadas, outras não tanto, tá? A gente vê aí um processo degenerativo de um tecido, tá? E aí a gente consegue ver também algumas áreas de recuperação, tá bom? Desse tecido. E aí, a morte celular, né? Eu coloquei essas figuras bem emblemáticas, são figuras muito bonitas, por sinal. Essas figuras emblemáticas mostrando aí estudos anatômicos, né? Estudos, são imagens dos primeiros artistas que eles faziam as imagens de estudos anatômicos através do desenho manual, né, gente? Antigamente não tem essa questão de computação gráfica. E aí, por que a morte celular ela é um conteúdo muito fundamental dentro do estudo de patologia? Que a gente precisa entender como é esse processo, porque é o processo inicial de uma doença, tá? Uma doença, ela sempre pode levar à lesão, se não tratada. Então, os estudos, né, de patologia, eles sempre vão envolver esse conceito de lesão celular, tá? E aí a gente tem que entender quais são as causas gerais que podem levar a uma lesão celular. A primeira delas é a hipóxia, que é quando as células, elas sofrem diminuição do suprimento de recebimento de oxigênio. E a gente estudou, né? E a gente sempre vê esse termo hipóxia relacionado a isso. E é isso. Uma diminuição de oxigênio em qualquer célula do corpo, ela é prejudicial, né? E alguns tecidos, eles são mais sensíveis à hipóxia. Como, por exemplo, o tecido neurológico, o cérebro. Ele não pode ficar muito tempo sem receber oxigênio, tá? Outros tecidos vão ter uma tolerância um pouquinho maior, mas a maioria deles tem uma tolerância mínima. E aí, no caso do neurônio, a morte do neurônio leva ao coma. No caso do músculo cardíaco, não pode, né, jamais a gente tem que imaginar um músculo cardíaco sem oxigênio.
Então, quando tem um entupimento das artérias coronárias, o, o coração entra logo em colapso, né? Então, você tem que entrar ali com um processo de reverter aquela entupimento da coronária, porque o suprimento de oxigênio no músculo cardíaco fica prejudicado. Outras lesões que podem acontecer, agentes físicos, como, por exemplo, uma facada, um ferimento por um projétil, né? Ou uma outro tipo de lesão, como pancada, um trauma, né? Todos esses agentes físicos, uma queda de moto, né? Pode levar a lesões teciduais e celular, consequentemente. Agentes químicos e drogas, como, por exemplo, você trabalha com indústria e você entrou em contato com um ácido e aquele ácido, obviamente, pode corroer. Só o fato de você inalar aquele ácido também está lesionando suas células pulmonares ali internamente. Então, no caso de quem trabalha com soda MIG e TIG, aquela fumacinha da soda por muito tempo exposta, ela pode degenerar e causar até câncer. Radiologia, né, gente? As lesões celulares são sutis, porque é uma alteração, uma ionização do núcleo da célula. Com o tempo, essa célula pode sofrer uma mutação, levar um tumor. Drogas, de maneira geral, até remédios em excesso. A droga, tanto lícita quanto a ilícita, em excesso, tudo em excesso, pode gerar lesões teciduais e celulares. Vou dar um exemplo. Um usuário de crack ou de cocaína, ele vai ter lesões sérias tanto na região pulmonar como na região das vias aéreas, né, do nariz, ali daquela região de mala, né? No caso de uma pessoa que faz uso de remédios controlados por muito tempo, ela começa a ter outros tipos de lesões. Por exemplo, uma pessoa faz tratamento para transtorno bipolar, ela toma lítio. O lítio, ele é um metal. Se a pessoa não dosar ele, ele fica tóxico na célula e aí causa lesão, entendeu? Então, existe várias possibilidades de você lesionar suas células. Agentes infecciosos, como, por exemplo, vírus e bactérias, principalmente alguns vírus, como, por exemplo, o HPV. Se não tratar o HPV, ele pode levar a câncer de colo de útero, lesões celulares, entendeu? Reações imunológicas, como, por exemplo, você come camarão e é alérgico. Aí o camarão vai provocar uma hipersensibilidade, uma toxina, né, do camarão e gera uma lesão celular. Por isso que a pessoa incha, fica com carocinhos, né, urticárias, cheio de líquido, aquilo ali é tudo lesão, entendeu? Devido a uma reação imunológica. Distúrbios genéticos, como, por exemplo, uma criança que tem uma doença genética e essa doença genética ela causa algumas lesões na célula devido a própria malformação, a própria falta de algum componente genético, né? A hemofilia é uma doença, né, do sangue que tem cunho genético, distúrbio genético, e a pessoa não produz plaqueta. E a plaqueta é uma célula. Então, é um distúrbio genético que leva a uma certa lesão inevitável, nesse caso, irreversível, já de nascença, né? Um desequilíbrio nutricional. Nós sabemos que a alimentação é fundamental em todos os processos do corpo humano, não somente do corpo humano, mas dos seres vivos de maneira geral. E aí, se você não se alimenta de maneira adequada, você pode ter desequilíbrios nutricionais sérios, como falta de vitaminas, como doenças de falta de vitamina C, escorbuto, né? Aquelas doenças que acho que vocês já ouviram falar, é, deixa eu lembrar de outra aqui. Eu não lembro agora de muitas, mas o escorbuto é um exemplo muito bom. Nós temos também a própria anemia, né, que é falta do ferro, né, e aí a falta do ferro faz com que as células do sangue se alterem, elas ficam ou monocíticas, né, elas podem alterar a cor da, das próprias hemácias, como a gente vê, então elas não estão mais normocrômicas, acabam ficando com discromia, né? As cores mudam. Então, tem muito a ver com isso, né? Uma lesão também nutricional muito comum é quando você exagera, né? Em algumas dietas, e aí você pode também
está comendo uma dieta, mas e a carência de outros nutrientes, então pode lesionar algumas áreas do organismo, porque você está entrando com muito excesso de determinado nutriente. Então, veja, há várias doenças que a gente pode estar pontuando aí relacionadas à questão nutricional, né? E aí, essa aula acho que vai até 10h30, né, gente? Dá um salve aí, por favor. 40, 10h40. 10h40, pronto. Então, quando for 10h30, 10h35, eu finalizo aqui. Então, a lesão celular e a necrose, né? Os mecanismos gerais. Nós temos 4 sistemas intracelulares que são particularmente vulneráveis. O primeiro deles é a manutenção da integridade das membranas celulares. Veja, a célula ela é protegida pela membrana. Nós sabemos disso desde que a gente começa a estudar lá em biologia. A primeira área que vai ser lesionada, que vai ser atacada, vai ser sempre as membranas, tá? Então, a membrana celular, ela é a primeira a ser atacada, principalmente em lesões como viral, como bacteriana, né? Os vírus, eles se instalam na membrana, eles precisam ter receptores de membrana, né? O que o vírus, qual é a grande pegada de um vírus? Eu acho que vocês já sabem, mas eu vou relembrar. O vírus, ele se muta, ele se assemelha, ele se compara a uma proteína normal do corpo, por isso que ele é um capsídeo proteico. Aí a célula entende que ela está absorvendo um nutriente, sendo que ela está absorvendo um vírus. Por isso que o vírus ele é sacana, porque ele se passa por uma proteína da gente, entendeu? Então ele é um capsídeo proteico, como a gente já sabe, mas ele se assemelha a um nutriente. Aí a membrana tem um receptor de proteína que é semelhante ao vírus. Por isso que o vírus se muta, copia uma proteína normal que a célula ia absorver, e aí ele é absorvido, entendeu? Por quê? Porque nessa hora ele adentra na célula e ele está acompanhado do material genético tóxico. Então ele entra em contato com o núcleo da célula e faz a replicação de uma infecção. E aí, quando a célula está infectada, ela entra em apoptose provocada pelo processo viral, e aí ele espalha aquele monte de material genético contaminado por vírus, e aí contamina todas as outras células do tecido onde o vírus quer atacar. Mas essa manutenção da integridade das membranas celulares é prejudicada, nesse caso, por causa de uma invasão de um vírus. Mas isso pode ocorrer com toxinas, com processos mecânicos, com processos autoimunes, né? A respiração aeróbica, envolvendo a fosforilação oxidativa e a produção de ATP, também são os sistemas intracelulares vulneráveis na qual se ataca em casos de lesões. Por quê? Quando eu tenho, por exemplo, a lesão do tipo necrose de pé diabético, toda essa fosforilação oxidativa ela é prejudicada, porque a célula não está recebendo mais o suprimento adequado de oxigênio, e a célula ela precisa de oxigênio para se manter viva, então ela entra logo em apoptose, né? Síntese de proteínas enzimáticas e estruturais. Nossas células o tempo todo está passando por esse processo de síntese proteica e de enzimas, né? Porque as enzimas são proteínas. Então, no momento certo em que nós não temos também uma boa manutenção de um processo natural da célula, a síntese de proteínas e de enzimas, elas são totalmente prejudicadas. E aí, sem a manutenção de uma regeneração de proteínas, não há regeneração celular, não há regeneração tecidual. E aí, um mecanismo de lesão é instalado também. Preservar a integridade do conteúdo genético da célula. Como é que ela faz isso? A célula ela tem mecanismos de receptores de membrana, né? Tanto da membrana plasmática como da membrana nuclear, que é a carioteca, né? E aí, quando ela percebe que ela está sendo atacada, ela tem alguns mecanismos que bloqueiam, não deixa nenhum outro ser matar em mais. Então, a célula ela se fecha, os receptores, há uma programação natural de que ela se protege, não, nenhuma coisa entra, nenhuma coisa sai que prejudique a vida da célula. Mas no caso de quando a lesão já está instalada, todos esses processos já estão prejudicados. O vírus, por exemplo, ele já entrou no núcleo da célula e aí ele já mexeu no material genético da célula e deixou ela sem entender o que está acontecendo. Mas o corpo,
tem os seus outros mecanismos, né? Outras áreas do corpo vão ser ativadas, porque biologicamente vai ser mandada uma mensagem, né, para os outros sistemas do corpo de que alguma coisa é errada naquelas células. Elas não estão respondendo aos estímulos corporais, então ela precisa ser eliminada. Então é por isso que vem os anticorpos para poder tratar aquela região. Mas enquanto aquela região não está sendo tratada por anticorpos externos, a célula já tem o seu conteúdo genético invadido, e aí a preservação dessa integridade, desse conteúdo genético já não é mais possível. E aí a célula consegue, o vírus consegue, por exemplo, o vírus, e tanto bactéria como o vírus, consegue se replicar e se misturar ao material genético da célula, né? E aí ocorre vários processos de lesões e de várias infecções. As alterações morfológicas da lesão celular tornam-se aparentes apenas após alguns sistemas bioquímicos críticos dentro da célula terem sido perturbados. Então, para que a célula demonstre que ela está doente, que ela está alterada, que ela está sofrendo lesão, a bioquímica da célula precisa entrar em colapso, em desequilíbrio. Então, por exemplo, o edema vai surgir porque a respiração celular já foi prejudicada, a síntese proteica também, então começa a reter, né? Começa a reter líquidos e a produzir mais líquidos ali naquela região, porque as células já estão sem conseguir eliminar as suas toxinas, né? E aí as próprias mortes celulares já provoca também uma ruptura do citoplasma, e aí os líquidos começam a se acumular naquela região, os vasos sanguíneos já não estão com uma drenagem tanto linfática como sanguínea adequada, então ocorre logo um edema, aí o rubor, né, aquela sensação de que tem algo ali inchando, o aquecimento, né, aí pode ter um processo febril na área, isso, né, um aquecimento, a dor, né, então surge logo também a dor, porque há um processo de ruptura de tecidos, e essa ruptura de tecidos prejudica, então o corpo responde com dor, né, e tudo que é lesão, seja ela edemasiada, então o tecido também vai ficar comprimindo outras áreas, se provocando dor também. A questão também de ter ou não a secreção, né, na área, vai depender também de qual tipo de lesão a gente está falando, né, e áreas que estão sendo envolvidas. Então, veja, todas essas alterações na aparência do tecido, elas só vão surgir quando o processo bioquímico já está colapsado, crítico, né? E aí eles foram perturbados devido a essa ação infecciosa. Então, como a aula de hoje ficou um pouquinho embaçada devido a essa questão da internet, a gente vai finalizar por aqui. Semana que vem a gente dá continuidade, mas eu dou um apanhado geral. Eu não sei se a gente vai ter mais aula de patologia essa semana, né? Mas eu dou a continuidade com vocês, tá bom? Amanhã parece que Então, tem uma. pronto. Se amanhã tiver, a gente continua. Então, gente, vocês querem tirar alguma dúvida? Não, tô relax. Ficou claro essa parte aí de lesão? Deu para entender a proposta? Deu. Pronto. Então, é isso, tá, gente? Então, eu agradeço a vocês, tá? Por terem assistido essa aula, tá bom? E a gente retoma na próxima aula com a continuidade. Esse assunto ele é fundamental, tá? Dentro da patologia, você estudar, entender o que é uma lesão celular, você não vai ter dificuldade em entender sobre doenças, porque você compreende o processo inicial daquela doença. Você entendendo de lesão, você entende o que é uma inflamação, você entende o que é uma infecção, que a gente também vai falar sobre isso, né? É necessário falar sobre isso. Quando você também entende de morte celular, consequentemente você vai entender como você vai fazer a leitura disso numa lâmina, né? Quando você começar a se aprofundar dentro da área de estudo, de análises clínicas mesmo. Então você vai começando a ter mais expertise, mais domínio da área de patologia, porque você agora já tem uma compreensão fundamental de um processo inicial, que é o da morte celular, o da infecção e o da inflamação. Porque a morte celular é o processo inicial, né, de que há uma doença